Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal dos índices Ibovespa e Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de dezembro. Começando aqui pelo Ibovespa, a semana terminou mal para o Ibov, 2,04% de queda, voltando a fechar abaixo não só da média móvel exponencial de 13 períodos, ampliando aqui o gráfico, não só abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, como também ainda respeitando os 70 mil pontos e abaixo dos 68.753 pontos. Vamos ver se essa próxima semana o Ibovespa recupera e volta a fechar acima de 70 mil pontos para anular esse, vamos dizer assim, que seria um falso rompimento. Mais uma semana fechando abaixo desses suportes que foram superados, potencializa aí a fraqueza por parte dos compradores e uma força maior por parte dos vendedores e uma chance bem maior do Ibov testar essa média móvel simples de 65 períodos, que está em torno de 66.664 pontos. No gráfico mensal, o Ibovespa vai com alta no mês de 0,94%, mas perdendo força após o teste dos 70 mil pontos. No gráfico diário, no pregão da sexta-feira, o Ibov conseguiu fechar em alta de 0,68%. Tínhamos aí uma divergência de alta no clímax, isso foi confirmado com a alta do Ibovespa. Ainda há a possibilidade do Ibov testar essa média móvel exponencial de 3 períodos, que agora funciona como resistência, 68.930 pontos. E é um local onde a gente vai ver um teste aí importante para o Ibovespa, fechando acima dos 60, arredondando dos 69 mil pontos em um pregão desta semana, potencializa a chance de bater na principal faixa de resistência do Ibov, 69.780 a 70 mil pontos. Essa região é muito forte, tem linha de tendência de alta que foi superada, que tende a funcionar agora como resistência. Temos média móvel simples, temos número redondo e topos aqui anteriores. Então é uma região muito forte que deve demonstrar aí se o Ibovespa vai para cima ou não ao conseguir superar esses 70 mil pontos. Olhando para o Dow Jones fechou a semana com alta de 0,25%, então o Dow Jones continua mantendo força, ainda não conseguiu superar essa resistência aqui, esse topo anterior, mas olhando para um gráfico diário do Dow Jones, a alta na sexta-feira foi de 0,35%, vai por enquanto dando expectativa que tende a superar esses 11.451 pontos em busca dos 11.500 a 11.600 pontos. Olhando agora para a LAD do Ibov, a LAD está em topos e fundos descendentes. O Ibov não confirmou ainda esses topos e fundos descendentes, conseguiu se sustentar, fazer um fundo superior ao fundo anterior. Houve uma coerência da LAD do Ibov com o próprio índice na sexta-feira, mas ainda, vamos dizer assim, o Ibov está devendo aí uma mínima inferior a esse fundo. Esse fundo aqui é o de 67.705 pontos, é o fundo de fechamento. Então, além disso, temos o clímax do Ibovespa, com agora na parte compradora, mais espaço ainda para subir, então tem possibilidade realmente de invadir ali os 69 mil pontos, mas vamos ficar atentos, pois entrar na região de 69 a 70 mil pontos com o clímax sobrevendido dificulta aí para o Ibovespa superar direto os 70 mil pontos, o que eu acredito que até que seja menos provável. A LAD anuncia ali até uma possibilidade ainda no curto prazo, a gente vê o índice buscar valores mais baixos. Olhando agora para a Petrobras, Petrobras terminou o dia com alta de 1,18%, conseguiu fechar acima dos 25,50 que eu tinha comentado, expectativa de testar as próximas resistências. Tem uma certa dificuldade ali por volta dos 25,86 a 26,03 e depois o topo aqui em 26,29 e gap de baixo em 26,65. Se fechar um pregão nessa semana acima de 26,29, formaria um pequeno, vamos dizer assim, um pivôzinho de alta no gráfico diário para um possível rompimento desses 26,65, mas o pivô principal que eu considero para essa ação dar sinais mais claros de retomada da tendência de alta de curto prazo e até mesmo com chance de retomada de médio prazo, seria um fechamento acima desse topo aqui em R$ 27,77. Por outro lado, um retorno para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos seria um sinal negativo que apresentaria mais força por parte dos vendedores e expectativa de voltar aos 24,52. Fechamento da semana da Petrobras foi estável, nem alta nem baixa, e segue ali naquele número dos 25,69. Na última videoanálise semanal eu já tinha falado desse número de 25,69, que ela vai conseguindo se sustentar acima dele. Quando fecha uma semana abaixo, já volta a fechar ou nesse valor 25,70, ali um centavo acima,
que for o fechamento dessa semana, mas o principal desafio mesmo é voltar a fechar a semana acima da média móvel e permanecer pelo menos mais uma semana acima dessa média móvel para potencializar, para pelo menos nos demonstrar força maior por parte dos compradores. Vale 5, vamos para agora dar uma olhada na Vale 5. Vale 5 fechou o pregão com alta de 1,09%, exatamente nos R$50. Por enquanto o ativo vai demonstrando força. O principal sinal de alta até que eu diria que dispararia uma compra se vier acompanhada por um volume mais alto, porque o volume está baixo nesse momento, é um fechamento acima dos R$50,20 a R$50,47. Isso acontecendo, abre chance de uma compra com objetivo na faixa dos R$52,15, que é a projeção de alta dessa congestão. Olhando para o gráfico semanal, candle de indefinição, um doji. Então, esse candle de indefinição, por isso que eu deixo uma cautela um pouco maior ali, que tem que ter um fechamento acima de 5,20 a 5,47, com um volume de negociações acima da média para uma entrada na Vale 5. Tá? O fechamento de uma semana acima da máxima dessa, que foi de R$51, potencializaria a chance de chegar no seu topo histórico, que está aqui em torno de R$54,72, isso falando em termos de curto a médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltovieira.com. Até a nossa próxima videoanálise e uma ótima semana a todos.